Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Maligno. Eu sei, esse vídeo tá um pouco atrasadinho. O filme já foi lançado há um tempo, mas antes tarde do que nunca, né? A produção é assinada pelo James Wan e é uma verdadeira farofa. Porém, de certo ponto, é até que uma farofa intencional. Aqui o diretor experimenta absolutamente de tudo. Se você ficou curioso ou curiosa, nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler e com spoiler e também comento o final para quem já assistiu o filme. Então, se você somente quiser a parte com spoiler desse vídeo, eu vou facilitar a sua vida. Pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Bem, diferentemente do que normalmente eu faço aqui no meu canal, dessa vez eu vou tentar revelar pouco pra vocês acerca da sinopse do filme. A minha experiência assistindo foi excelente porque eu não sabia absolutamente nada desse filme. Não li a sinopse, não vi trailer, nada de nada, não sabia o que esperar. Aqui a história vai se revelando um pouco óbvia de começo e isso é totalmente intencional. Por quê? Ficamos com aquela sensação que sabemos de absolutamente tudo que vem pela frente, no entanto, ainda conseguimos ser surpreendidos. Sem sombra de dúvidas, a magia desse filme aqui é nos envolver na narrativa até o final. E para isso, ele vai se reinventando. Em Maligno, conhecemos a Madison. Ela é uma enfermeira casada e que tá esperando um bebezinho. Após um evento muito tenso envolvendo o esposo dela, coisas estranhas começam a acontecer na vida dela. A protagonista começa a ter visões estranhas, se assim a gente pode dizer. Seria como se fosse alucinações, uma espécie de paralisia do sono, enquanto ela presencia assassinatos. E uma figura muito estranha tá por trás de tudo isso, o Gabriel. Ela tenta colaborar com a polícia para tentar desvendar o que tá acontecendo na vida dela, quem é o Gabriel, o que tá acontecendo, por que ela tá vendo tanto assassinato. No entanto, não é muito difícil imaginar o que acontece com ela. Ela passa a ser a principal suspeita desses crimes. Eu fui capturada por Maligno logo de começo, toda a ambientação dele é muito boa e há muitas referências na produção. Eu não diria que é um terror que vai ficando mais tenso conforme o tempo avança. Na verdade, não. Conforme o tempo avança, ele começa a transitar por diferentes gêneros. Logo de começo, eu fiquei de cabelo em pé, gente. A abertura é sensacional. Parecia que seria um filme sobre casa mal assombrada, mas não é bem por aí. Depois os minutos foram avançando e eu podia jurar que eu tava vendo um terror japonês das antigas. Porém, depois de algumas reviravoltas, o filme vai se revelando um slasher com muito sangue, bem gore. E por fim, após uma última reviravolta que nem estava tão imprevisível assim, Maligno se torna um verdadeiro filme Bzão, com direito a muitas sequências de ação que me lembraram que o James Wan passou um bom tempo aí fazendo filmes de ação. Rola muito sangue e muita perseguição. No entanto, eu não sei se foi intencionalmente ou não, mas nesse momento, a partir daí, o filme se torna uma verdadeira comédia. Rola uma parada meio cômica de tão tosco que fica. De forma que a grande revelação do filme consegue desconstruir todo o tom de horror que a produção tinha. Contudo, eu não vejo isso como algo negativo. Eu gostei demais como o filme conseguiu transitar por muitos gêneros e brincou, assim, de forma muito orgânica. Pra mim, é uma farofa na medida certa. Eu fiquei tensa, mas também ri involuntariamente em muitos momentos. E de um ponto de vista mais técnico, eu gostei bastante que o James Wan experimentou muita coisa aqui. Temos uma trilha sonora que causa bastante desconforto, principalmente no começo do filme, e também temos alguns bons enquadramentos. Em particular, tenho que destacar uma aqui. Há um momento que a protagonista tá tentando fugir dentro da própria casa e a gente tem uma vista de cima, ou seja, a gente observa toda essa movimentação da protagonista como se fosse uma grande casa de bonecas. Confesso que as atuações estavam me incomodando um pouquinho. Inicialmente eu tava estranhando, tava achando as atuações meio qualquer coisa, só que depois eu saquei qual era a do filme: trazer arquétipos. No geral, Maligno é um filme de terror para quem busca algo diferente. Eu super aproveitei a experiência, gostei bastante e com certeza, muito em breve, pretendo assistir mais uma vez esse filme. Bem, se você ainda não assistiu Maligno, eu vou deixar um aviso aqui. Vou começar a parte com spoiler nesse vídeo. Então já sabe, caso não queira tomar spoiler, pausa aqui, não esquece o like e volta depois. E já aproveita e se inscreve no canal para acompanhar outros lançamentos, vai, não custa nada. Bem, sem mais enrolações, bora para a análise com spoiler e final explicado de Maligno. Gente, eu amei como o Maligno tenta brincar com o óbvio de forma muito bem sucedida. Como é o caso daquela situação em que há uma fotografia de uma criança e todo mundo saca logo de cara que é a Madison. Mas depois, só depois, o filme revela pra gente que é a Madison. Uau, que grande surpresa! Ou para os mais espertos aí, tava muito nítido qual era a grande relação entre o Gabriel e a Madison. Eu não consegui decifrar isso antes da grande reviravolta, mas não tava muito difícil. O filme deixou muitas dicas. Claro que existe uma ou outra situação
que fica meio sem sentido, e eu já comento pra vocês no final do vídeo, mas no geral, eu acho que tudo se encaixa muito bem aqui em Maligno. Aquela cena inicial, onde a gente descobre que um câncer precisa ser removido, faz total sentido no final do filme. A Madison, que na verdade foi adotada e se chamava Emily May antes da adoção, tinha um irmão gêmeo parasita. E era necessário removê-lo do corpo da Emily, não somente porque ele se alimentava da Emily, mas também porque ele era extremamente perigoso. Ele conseguia, de alguma forma que não foi justificada pra gente no filme, controlar a eletricidade e tal como também controlar o corpo da Emily. E quando ele controlava o corpo da irmã, a situação ficava feia, porque ele tinha uma força meio que quase que sobrenatural. Durante a cirurgia para a remoção do Gabriel do corpo da Emily, não foi possível remover todas as partes do Gabriel, porque ele e a Emily compartilhavam algumas partes em comum no cérebro. Então tentaram atrofiar o Gabriel dentro do crânio da Emily, de forma que ele não poderia se manifestar com tanta força, já que não existia a possibilidade de removerem totalmente esse câncer. E conforme os anos foram passando, pouco a pouco a irmã foi esquecendo a existência do irmão. Inicialmente, após a cirurgia, o Gabriel até conseguia de alguma forma se conectar com a Emily. Ele conseguia controlar o corpo dela, por meio antes do controle da mente dela. E era por isso que a Emily, ainda mesmo quando criança, ficava presa meio que em uma paralisia do sono e fazia algumas ações que o Gabriel mandava ela fazer. Mas, como eu falei pra vocês, ao longo dos anos a Emily foi esquecendo a existência do Gabriel e pouco a pouco ele foi perdendo o poder que ele exercia sobre ela. Porém, quando o Derek, o marido da Emily / Madison, empurra ela contra a parede e, consequentemente, ela sofre uma lesão na cabeça, alguma parte adormecida ou aprisionada dentro da cabeça dela, ou seja, o Gabriel, é despertada. Ele consegue assumir o controle do corpo da irmã da Emily, agora Madison, e de alguma forma ele quer vingança contra as pessoas que fizeram algum mal para ele. Então, por isso que ele rapidamente mata o Derek, porque o Derek era uma ameaça à integridade física da Emily e, consequentemente, uma ameaça ao Gabriel também. Depois, ele vai matando todos os médicos aí envolvidos nessa remoção, na extração do câncer, tal como ele também captura uma mulher desconhecida. Só no finalzinho do filme entendemos que aquela mulher, na verdade, é a mãe do Gabriel e da Emily. Ela foi mãe na adolescência e a família não aceitava que ela fosse mãe e muito menos mãe de um gêmeo parasita. Então, por isso que ela dá as crianças para aquele estudo. Bem, vamos avançar um pouquinho aqui e vamos chegar naquela cena em que a Emily / Madison tá na delegacia e a gente observa que o Gabriel assume o controle do corpo dela e da mente também, consequentemente. Ele sai matando todo mundo, não sem antes fazer uma pausa aí para procurar o casacão dele, sobretudo de super vilão, porque afinal das contas, você só pode ser um vilão se você tiver uma roupa de super vilão, não é mesmo? A partir desse momento que o filme começou a cair o nível pra mim. Quando finalmente ele chega no hospital para se vingar da mãe dele, é a oportunidade perfeita também para se vingar da irmã adotiva da Madison, já que ele nunca suportou a ideia da Emily ter uma outra irmã. Até por isso que a gente observa que ele tentou controlar a Emily na infância para que ela matasse a irmãzinha ainda quando estava na barriga da mãe. Bem, mas voltando aqui para a cena do hospital, onde a mãe biológica do Gabriel e a irmã adotiva da Madison correm risco de vida. O Gabriel tá tentando matar a Sydney, a irmã da Madison, no entanto, ela tenta conversar com a Madison de alguma forma. E ela conta para a irmã que o Gabriel foi o responsável pelos vários abortos que ela sofreu nos últimos anos, já que ele se alimentava desses bebês para se fortalecer. E nesse sentido, a Sydney se revelou bem esperta no final do filme, porque ela foi capaz o suficiente de buscar informações por conta própria naqueles registros, naquele hospital abandonado, e ela soube ligar muito bem todos os pontos. Bem, depois dessa informação aí sobre os abortos que a Madison vinha sofrendo nos últimos anos, ela fica super pé da vida com o irmão, com o Gabriel, e rapidamente ela aprende a controlar a própria mente, ou seja, controlar o Gabriel também, da mesma forma que ele controla ela. E assim, ela prende o gêmeo parasita dela dentro da própria mente deles, salvando assim a sua mãe biológica e a sua irmã. Bem, o final do filme é bem sugestivo, né? Dá a entender que facilmente poderia acontecer uma continuação, já que o Gabriel não morreu. Mas assim, gente, honestamente, eu espero que não tenha uma continuação, porque a magia desse filme de Maligno é justamente descobrir quem é o Gabriel. Eu diria mais, a partir do momento que a gente descobre quem é ele, o filme fica todo mais cômico, né? Ele começa a ficar mais tosco, até mesmo perde aquela magia do horror, porque todas as sequências que a gente vê o Gabriel mais no escuro e a gente não sabe se é algo sobrenatural ou não, são cenas sensacionais. Mas quando a gente começa a ver o Gabriel com iluminação, fica meio broxante, né?
Eu achei. Algumas situações ficam bem sem sentido em Maligno, como é o caso lá do sobretudo que eu já comentei pra vocês. Ele para tudo que tá fazendo pra ir atrás desse sobretudo de super vilão. E também essa habilidade sobrenatural que ele tem para controlar a eletricidade. Não, e sem contar a força que o Gabriel tem. Mais do que isso, a flexibilidade que ele tem, gente. Ué, o cara não tava atrofiado no cérebro da menina? Como raios ele acorda e desperta do nada e já tem controle do próprio corpo dessa forma super flexível? Ok, mas mesmo com todas essas falhas, o filme pra mim ainda consegue ser uma produção muito, muito boa. Ele não se propõe a ser uma obra super realista, ele consegue brincar com diferentes elementos. E pra mim é um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. E pra você? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa produção. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora, e lembrando que esse vídeo só foi possível porque algumas pessoas, alguns inscritos aqui do canal ou meus seguidores do Instagram ficaram sempre sugerindo aí pra eu fazer análise de Maligno. E finalmente eu trouxe a análise. Espero que vocês tenham gostado. Então já sabe, deixa suas sugestões aqui nos comentários também. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Se você gostou de Maligno, provavelmente você vai gostar desses filmes aqui que estão aparecendo na tela.